Olá, prezados alunos, prezadas alunas, e o tema de hoje é maravilhoso desta live. Como relacionar avaliação de desempenho com gestão por competências. E nós vamos trazer esse tema muito bem embasado pela professora Marina Souza. Seja muito bem-vinda a esta live. Tudo bem, Marina? Oi, Elaine, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou ótima, ainda melhor estamos aqui com vocês. Com certeza. E eu estava aqui contando para os nossos alunos, para as nossas alunas, que o tema de hoje que você propôs para essa live é a gente estar falando, né, de gestão por competência e avaliação de desempenho. Essa relação, você poderia contextualizar isso para nós, para que todos que estão ouvindo, para que a gente possa verificar e entender essa relação para o início dessa live? Com certeza, Elaine. Bom, vamos lá, turma. Acho que o primeiro passo aqui da nossa conversa, né, é lembrar o conceito de avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho nada mais é do que você mensurar o indivíduo na posição que ele ocupa, pensando ali em aspectos de entrega, né, do desempenho dele no cargo, os processos, né, que ele está envolvido. Então, você faz essa análise, né, de mensurar o desempenho dele na posição que ele ocupa. Existem algumas razões, né, para por que eu vou avaliar desempenho, né? Bom, você pode fundamentar aumento salarial, promoção, transferência, em alguns casos até fundamentar uma demissão, né? Então eu costumo dizer que uma demissão ela não acontece do dia para a noite, né? Há um processo que ocorre, né, de desempenhos ali sucessivos, né, que não são compatíveis com aquela posição, que podem calhar numa demissão. Então, por isso a avaliação de desempenho é tão importante. Claro que não é só para esse fator, né, mas você pode olhar também para avaliação de desempenho, pensando em aspectos ali de mensurar desempenho, né? Quando a gente pensa na importância da avaliação de desempenho para a organização, a gente tem aspectos como esses que eu já citei, né? Adicionalmente, você tem ali o plano de carreira, né? A possibilidade de pensar em treinamento e desenvolvimento que podem ser colocados, né? Sob o ponto de vista do colaborador, você tem ali para ele a possibilidade de ter metas que sejam mais claras, de que forma que ele pode se engajar, se motivar ainda mais, como que ele pode aprimorar o seu desempenho na função, né? Discutir com ele ali os pontos fortes, o que ele tem que melhorar, né? Enfim. Então você tem a avaliação de desempenho como uma ferramenta muito versátil e que pode ser utilizada aí amplamente no cenário das organizações hoje. Perfeito. E quando nós falamos assim em avaliação de desempenho, você estava falando da questão das organizações. Mas qual a importância quando nós falamos em organizações, mas também nos colaboradores? Bom, o que nós temos aqui, né, pensando no processo de avaliação de desempenho, de que forma que ele é colocado, é importante o que o colaborador observe, né, e tenha isso em mente, que geralmente as reuniões ali são feitas de um para um, né, o colaborador e o superior imediato, e às vezes isso pode causar ali uma certa ansiedade, né, e até algumas falhas que eu gostaria de colocar aqui que podem acontecer nessas circunstâncias, são exatamente, às vezes, o colaborador não está preparado para ser avaliado, né? Acho que tão importante quanto dar um feedback, né? Ter ali um feedback é saber receber esse feedback, né? Isso acho que é um ponto aí também muito importante. E quando a gente olha para avaliação de desempenho, às vezes o avaliador, né, não tem ali informações suficientes, né, também pode ser uma falha. Ou pensando ali, por exemplo, no padrão de revisão que não está tão claro, né? Então existe um padrão para ser seguido e não está tão claro para o colaborador, né? Você não tem ali uma conversa que é eficaz, você não tem uma tratativa dos objetivos. Então essa falta de preparo pode até impactar, né? Nas ações de avaliação de desempenho, né? Algumas empresas, Elaine, acabam fazendo aí a avaliação 360 graus, né? Que é aquela que o colaborador, o indivíduo, ele é avaliado tanto pelos seus pares, quanto superiores ou subordinados ali, se Uhum. houver. É uma avaliação até mais completa, viu? Só que nem sempre ela é realizada porque demanda, assim, muito tempo. Então, geralmente é feita de um para um mesmo, pensando ali no ponto de vista do colaborador, tá? Perfeito. E quando nós falamos nessa questão de avaliação de desempenho,
ela está muito relacionada às competências. E existe essa relação entre essa questão de gestão por competências e avaliação de desempenho? Com certeza. Olha, são abordagens diferentes, mas que se complementam em algum momento. Veja só, a avaliação de desempenho tem o foco ali no resultado, né? Como eu disse inicialmente, quando você olha para o desempenho, eu estou mensurando algo, mensurando um resultado, uma entrega, né? Pensando ali no aspecto de resultado, objetivo, a meta, o foco é esse, né? Agora, quando a gente olha para a gestão por competência, eu olho para o processo, eu vou pensar ali no fator indivíduo, né, na pessoa que está ocupando aquela posição e pensar ali em habilidades, as atitudes que foram empregadas, o conhecimento que foi colocado. Então, eu sempre coloco assim que a avaliação de desempenho tem o foco resultado e a gestão por competências tem o foco ali, o processo como um todo. Né? E quando a gente relaciona uma e outra, a gente observa o seguinte fato: a avaliação de desempenho é a entrega, ok. Mas se eu coloco um colaborador que está muito acima do cargo ou muito abaixo do cargo, com certeza você vai ter uma dificuldade aí, né? Pensando em aspectos de engajamento, de motivação. Por isso a importância de uma relação ali equilibrada entre cargo e entre o indivíduo, para que eu consiga mensurar de forma mais fidedigna, né, os resultados que são entregues e mais ainda o desempenho, o desenvolvimento dele em relação ao cargo, por isso gestão por competência. Então acho que fica claro a gente observar sob o ponto de vista do foco, né, de uma variável e outra, né, a avaliação e a gestão por competências, e acho que fica mais fácil da gente relacionar uma e outra, uma com relação à entrega e a outra com relação ao processo, né? Não, perfeito. E você, nessa tua última fala, você estava comentando em algumas ferramentas de avaliação de desempenho. E quais seriam essas ferramentas mais tradicionais e quais seriam essas tendências quando se fala em avaliação de desempenho? Olha, quando a gente pensa nessas tendências, né, a gente começa a observar os indicadores de gestão de pessoas, ou mesmo os indicadores ali do setor, né, da equipe, enfim, de forma mais sistêmica. Então, eu não vou olhar somente para o resultado entregue, aí, muito embora a avaliação de desempenho diga isso para nós, né? Eu olho ali como um aspecto que pode estar relacionado, por exemplo, a uma promoção, a aspectos relacionados à própria remuneração. Olha, se você entregar esses resultados, você vai ter essa bonificação. Mas não só isso, eu consigo observar a avaliação de desempenho, buscando identificar ali qual é a qualificação que aquele colaborador precisa ter, será que ele precisa passar por um aspecto ali de treinamento e desenvolvimento, né? Então, observe, eu começo a tirar informações da avaliação de desempenho que vão oportunizar o avanço desse colaborador dentro da organização, tanto do ponto de vista ali do desenvolvimento, como pensando também no ponto de vista dele querer estar ali na organização, né? Seriam aspectos de retenção de pessoas nas organizações, tá? Tá, e quando a gente fala dessa questão que você está trazendo de avaliação de desempenho, a área de recursos humanos também é responsável por traçar, na verdade, planos de carreira dentro da organização. E qual é a relação entre avaliação de desempenho, plano de carreira e qual é a importância dessa relação? Olha, o plano de carreira, né, ele tem o grande objetivo aí de reter pessoas nas organizações, né? E a avaliação de desempenho também tem esse mesmo objetivo, né? A relação que a gente pode traçar é que tanto a organização quanto as pessoas, né, os funcionários daquela empresa, passam a ter uma visão ali de curto, de médio, de longo prazo, pensando em possibilidades de crescimento. Né? Então, eu olho para a avaliação de desempenho pensando em reduzir rotatividade, tentando aumentar a produtividade, né? A gente não pensa, por exemplo, o plano de carreira mais, nos dias de hoje, como algo linear. A gente pensa a gestão de carreiras como algo exponencial, né? A ideia aqui é que o indivíduo seja o protagonista da sua carreira. E, por outro lado, a área de recursos humanos tem um papel ali de oportunizar caminhos, mas o grande protagonismo
é do colaborador, né? Cabe à organização, cabe à área de recursos humanos aí observar quais são as necessidades individuais daquele colaborador, na função que ele está, na posição que ele ocupa, também pensar ali em oportunidades e requisitos da carreira, e aí a gente traz o plano de carreira, né, tão importante, né, e às vezes tão negligenciado nas organizações, né, é tão importante, Elaine, quando a gente tem ali um plano de carreira bem definido, porque o colaborador ele tem uma visão do que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar, né, para subir de posição, né? Então, olha só que interessante, quanto mais eu entrego, quanto mais transparência e objetividade eu tenho num plano de carreira, mais fácil mais motivado aquele colaborador se torna, né? Mais ele quer ficar na organização. Então, cabe à empresa promover ali iniciativas de desenvolvimento de carreira, medindo, né, claro, o potencial desse funcionário. Não existe uma regra, né, para se avaliar desempenho. Geralmente, as empresas fazem isso aí uma vez por ano, por exemplo, né, para se pensar em questões de avaliação de desempenho. E veja, são alternativas, né, olhar para avaliação de desempenho é olhar para uma alternativa que pode ser facilmente implementada, facilmente incorporada aí no dia a dia das organizações, né? Não, e perfeito. Eu acho que a gente poderia finalizar aqui a nossa live, Marina, trazendo exatamente uma frase que você trouxe, que o colaborador, né, o profissional que está dentro da organização, precisa assumir esse papel de protagonista. Ele precisa realmente, a empresa, por um lado, está fazendo o seu papel, está colocando um plano de carreira, está comunicando esse plano de carreira. Mas quantos casos a gente escuta que realmente, puxa, eu estou aqui no meu lugar e eu não tenho oportunidade e a minha chefia direta ou, enfim, acaba não me vendo aqui ou eu não tenho oportunidades. Mas você já olhou as oportunidades que a empresa... E você já foi atrás? E você já buscou? E você realmente já traçou ou entregou aquilo que o plano de carreira te solicita para que realmente você saia de onde você está para ir para um outro patamar? Então, muitas vezes, eu acho que essa questão, eu acho que dá para a gente deixar aqui como reflexão para os nossos alunos, nossas alunas e também para quem está nos assistindo, esse papel realmente de ser o protagonista, de buscar essas informações e realmente atuar para que tenha resultados com uma performance melhor e que consiga alavancar aí profissionalmente. Com certeza, Elaine. Acho que a sua pergunta, a sua reflexão, né, a sua proposta de reflexão é extremamente oportuna, né, e cabe aí aos nossos alunos, né, poxa, fazer esse exame, né, poxa, o que eu estou fazendo, né, em termos aí de pensar, de fazer essa reflexão de plano de carreira, de avaliação de desempenho, tá? Marina, quero agradecer muito a tua presença. Você foi, assim, pontual, foi cirúrgica no assunto, para que realmente trouxesse aí um ponto de reflexão para todos que estão nos assistindo, para que realmente o protagonismo aconteça. Então, muito obrigada, Marina. Agradeço muito, Elaine, a gentileza do convite e votos aí que os nossos alunos tenham muito sucesso. Um abraço a todos. Obrigada, Marina. Beijo. Olha só, prezados alunos, prezadas alunas, seja protagonista da sua história, seja protagonista da sua vida acadêmica e seja protagonista da sua vida profissional. Um beijo grande.